Bem-vindos ao Comitê Central, ponto de encontro do operariado do teletrabalho. Bem-vindos ao Comitê Central 9, edição de 5 de março de 2021. Como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores, para falarmos sobre os assuntos mais relevantes da semana. Vamos falar da TAP, vamos falar do eventual novo aeroporto e, eventualmente, vamos falar das senhoras da saúde. E, sem mais demoras, Carlos, eu acho que tu querias dizer coisas sobre a TAP. Hoje extraordinariamente, tinhas qualquer coisa a dizer sobre a TAP. Vamos avançar. Excepcionalmente, talvez tenha algo a dizer sobre a TAP. Tiveste este tempo todo caladinho e vai ser hoje. Há meses calado sobre o assunto, mas pronto, não me vou repetir. Parece que Pedro Nuno Santos terá selecionado um CEO alemão para a TAP. Eu começo por dizer, e falando a sério, que... Isso abre um precedente grave, que não tínhamos falado sobre isto previamente. Que acho muito bem que este tipo de escolhas sejam feitas por concurso público internacional. Acho muito bem. Acho que já devia ter sido assim para o Banco de Portugal, já se devia ter escolhido assim o governador do Banco de Portugal e muitas outras posições dentro do governo, se fosse por concurso internacional ou dentro do Estado, teria sido bastante positivo. E foi positivo que tenha sido feito um concurso internacional para o caso da TAP. Dito isto, há uma certa ironia que o ministro que em tempos dizia que ia colocar as pernas dos banqueiros alemães a tremer, agora tem claramente um projeto, que é este projeto da TAP, do qual depende o seu futuro político, porque se a TAP correr mal, o futuro político de Pedro Nuno Santos também corre mal. Está tramado, ele coloca o seu futuro político nas mãos de um alemão que tem uma imensa piada que ele faça isso. Não sei se a pessoa é boa ou má, acho que a decisão de enfiar 4 mil milhões de euros na TAP é uma decisão extraordinariamente negativa, extraordinariamente custosa. Acho que teríamos muita sorte se forem apenas 4 mil milhões. Espero que, graças à gestão deste novo CEO, que seja um bocadinho menos. Não tenho grande esperança. Eu acho que ele vem da Saudi Airlines. Eu vivi muito tempo lá naquela zona e a Saudi Airlines era, de longe, a pior companhia aérea ali da zona. Portanto, é possível, não sei se por culpa dele, ele pode ter herdado já uma má situação. Portanto, se ele tornar a TAP numa Saudi Airlines, não estou muito certo que haja uma grande melhoria, mas pronto. Não sei se posso dizer duas pequenas coisas. Para já uma. O Carlos disse, eu não sei se foi um lapso ou se querias mesmo dizer isso, que eras a favor de concursos públicos para o governo. Para o Estado. Eu alargaria isso ao governo mesmo, porque não percebo o que é que... Eu disse para o governo, mas é para o Estado, exatamente. Médicos alemães, enfermeiros luxemburgueses, gestores da TAP brasileiros ou alemães, e temos que ficar com esta gente no governo. Já não é só com estes, já há muito tempo que podíamos ter tido, fazer concursos públicos abertos aí. Toda a gente, não digo também necessariamente ir à Arábia Saudita buscar dirigentes, mas há outros países, não é? Com tradições mais democráticas. Pelo menos, sim, uma lei Bosman para os dirigentes políticos talvez funcionasse. Eu espero que este alemão tenha falado com os médicos alemães que já cá estavam, porque este paciente, a TAP é um paciente bastante mais complicado, certamente, tem a sua piada. Se isto fosse noutros tempos, se fôssemos buscar um alemão para implementar austeridade numa empresa pública, eu acho que isto teria criado outro tipo de reações que certamente agora a esquerda caladinha não irá criar. Não faço ideia a que é que te referes, Carlos. Quando é que chega o indivíduo? É capaz que esteja a preparar alguma manifestação. Francisco Louçã é capaz de estar a tramar alguma. Porque em 2012 foi durinho com Angela Merkel, atenção. Entre pirata e assaltante, ouviu-se de tudo, mas aparentemente agora com este senhor a coisa e agora funciona de outra forma. Vamos ter literalmente um alemão a implementar a austeridade. O que é isso? Exatamente, é que agora, sim, ali só vagamente é que Angela Merkel teria, enfim, uma intervenção direta nas políticas económicas do país. Agora é um indivíduo alemão a despedir portugueses em Portugal. Então, a senhora Merkel, eu acho que foi mais uma maneira de despejar dinheiro em Portugal.
foi austeridade porque tivemos que fazer cortes, mas quer dizer, se não fosse ela, provavelmente não teria entrado por cá muito do dinheiro que entrou, não é? Mas pode haver ali algum pensamento estratégico, porque segundo consta o plano é vender a TAP à Lufthansa e assim não precisam de um tradutor para as negociações, já tem ali. É capaz de ser isso. Eu acho que, sim, é capaz de ser isso. Eu acho que agora se vai trabalhar ali a sério. Pelo menos o Lacerda Machado já saiu, o que dá a entender que agora se vai mesmo trabalhar. Passou-se aquela fase que era só aquela género uns cambilhas, acho que se pode dizer que juridicamente estou protegido, e alegadas, e portanto agora é possível que a coisa seja mesmo para trabalhar. O Lacerda Machado era aquele que diziam que conhecia os aviões todos da TAP, não é? Pelos vistos não pessoalmente conhecia, não sei, a frota, conhecia muito bem a frota, era? Conhecia os aviões todos. António Costa disse isso para justificar que ele conhecia os aviões todos da TAP. Mas é tipo... ou tinha viajado neles, por acaso? Não, se calhar é daqueles mirones que vai para o lado da pista do aeroporto. Exatamente. Aqui, se calhar, tem esse hobby, que por acaso há hobbies piores, atenção. Até que qualifica qualquer pessoa para ser CEO da TAP, claramente, para ser CEO da TAP. É possível, atenção, é possível que tenha mais habilitações do que muitos que já passaram por lá, pelo menos já saber minimamente o que é um avião. Também é possível. Mas a esquerda está tudo realmente muito calmo. Talvez em abril comece a vender-se cannabis nas farmácias. Pode ser uma antecipação da tranquilidade que se espera que venha a trazer, enfim, que esta malta possível. É? Pois vai. Calmo. Por antecipação, sim, mais calmo, mais descontraído. Eu não sei se, pegando neste tema da TAP, se vocês querem dizer alguma coisa sobre o eventual novo aeroporto, a propósito de TAP. Parece-me um momento ideal, não sei o que é que vocês acham, mas para mim parece-me um momento ideal para lançar novos aeroportos. Estão a discutir Montijo e Alcochete, não é? Os dois, fazer os dois. Não há turismo. A TAP aparentemente vai passar a ter 3 aviões. Acho que é a altura certa. Fica um avião em cada aeroporto, com espaço, uma coisa, não é? Calma, uma coisa... Eu sendo do Norte, eu tenho um tipo de ignorância face ao Sul, que algumas pessoas do Sul têm face ao Norte. Eu não distingo Montijo do Alcochete. Atenção, ninguém te pode levar a mal porque é lá muito perto, é mesmo muito perto. Sei que nós atravessamos a Ponte Vasco da Gama e há para lá qualquer coisa. Lá está, é a margem sul. Moram lá. Partilhas um bocado da perspectiva de Mário Lino, não é? Em relação à margem sul. Mas é lá muito perto, realmente é um bom ponto, porque é muito perto. Eu acho que se funcionassem os 2 aeroportos, provavelmente os aviões tinham que arrancar assim alternados, provavelmente para não chocarem nas aterragens e nas descolagens. Não sei se vocês têm acompanhado a discussão sobre a TAP, eu tenho, como sabem, com muita atenção, acompanhado levemente a questão da TAP. E um dos argumentos que é muitas vezes dito é que se não houver, ou se a TAP fosse reestruturada, ou houvesse uma insolvência, o que quer que seja, que não haveria voos a partir de Lisboa, que o turismo se iria destruir, etc. No entanto, vai-se construir um aeroporto, porque existem imensas companhias aéreas que gostariam de voar para o aeroporto de Lisboa e não têm slots disponíveis. Notem-se a diferença aqui de posições. Por um lado, nenhuma companhia aérea quer voar para Lisboa, portanto precisamos muito da TAP ali, caso contrário deixamos de ter turistas. Por outro, queremos construir um aeroporto porque há muitas companhias aéreas a querer voar para Lisboa e que não podem. Eu acho que falta alguma dose de realidade nisto tudo, para além da falta dela, óbvia, em relação ao assunto da TAP e do aeroporto, etc. Mas estamos a falar numa altura em que não há turismo absolutamente nenhum. E não se sabe. E segundo os senhores nossos governantes e autoridades da saúde, etc., eles estão a prever que a Covid desapareça só para em 2046 ou coisa do género. Que é quando o aeroporto vai ficar acabado de qualquer forma. Por isso, dessa perspectiva... Isso é bem visto. É capaz de fazer algum sentido. Depois da 27ª vaga, é capaz que o aeroporto... As pessoas também diziam mal. Também há muita má fé nisto. Que as pessoas diziam mal do Pedro, que não ia a lado nenhum. Quer dizer, exatamente. Não ia a lado nenhum. Ele está lá, mas acho que tem corrido razoavelmente. Sim. Aliás, foi o aeroporto português que não caiu, cuja taxa de passageiros e de voos, etc., não desceu em 2020. Eu ia dizer essa piada. Havia uma razão para ensaiar isto. Havia uma razão. Exatamente. Olha, vamos lá começar outra vez. Não foi preparada. Põe do início. A propósito de novas vagas de pandemia, não sei se gostariam também de referir as senhoras da saúde.
tínhamos falado na possibilidade de falar sobre as senhoras da saúde. Agora não me deixem pendurado, eu não tinha grande coisa a dizer sobre as senhoras da saúde. Ela própria, Alberto, isto era para ti, isto era para ti. Da pandemia. As nossas televisões decidiram, estão sempre a decidir, as nossas televisões, a fazer entrevistas ou reportagens com as senhoras da saúde, e tivemos direito a uma entrevista com a Ministra da Saúde, a uma entrevista com a doutora Graça, da DGS, e uma reportagem sobre como a doutora Graça trabalha, durante uma manhã de trabalho da doutora Graça. Em que ela chega a trabalhar uma manhã inteira? A parte da tarde não sei onde foi parar, mas não entrou na reportagem, de facto. Okay. Acho que era só amanhã. E era uma mesa cheia de papéis, com uma sineta para chamar a criada trouxe café, não sei se graças à sineta. Tinha lá a sineta mesmo, eu vi. Tinha uma sineta. Verdade, tinha uma sineta. E não havia computador. Ela tudo à mão? Tudo à mão, papéis, canetas, lápis, afiadores, resumo. Reparem como a mesma pessoa que faz apelos para que trabalhadores não essenciais fiquem em casa, tem lá uma senhora que não fica em casa porque lhe tem que vir servir os cafés. É daquelas coisas. Já para não falar do senhor que trata dos pombos, para ela mandar mensagens depois para outros ministérios e coordenar os trabalhos. Que ainda também... Sim, ou isso. Ou o senhor que acende a lareira. Eu tenho que confessar uma coisa que é... Eu tenho alguma pena da Graça Temido. E a Graça Temido... Foi de propósito isso? Parece. Há uma Graça do Ministério e uma Graça da DGS. Da DGS, não, Marta Temido e Graça. Afinal não, é Marta. Nós não sabemos o nome da senhora. Eu esperei para ver se era de propósito. Não. É Marta. É mesmo ignorância, não. Da Graça... Esqueci do nome dela. Freitas? Da Graça Freitas. Eu tenho alguma pena da Graça Freitas, porque ela não é diferente da maioria dos burocratas que estão por essas direções gerais pelo país fora. A única diferença entre a Graça Freitas e os outros burocratas que chegam ao topo das direções gerais porque estão lá há muitos anos e eventualmente chegam ao topo ou porque têm os amigos certos, é que ela efetivamente passou a ser escrutinada pelo público. Teve o azar de aparecer uma doença. Ela pensava que ia passar toda a sua carreira a carimbar papéis e a dizer coisas banais. A tocar na sineta. E a tocar a sineta. E a tocar a sineta para ter cafés e a receber o salário ao final do mês. E de repente, ao contrário de todos os outros burocratas, ela efetivamente tem o seu trabalho escrutinado e as pessoas podem se aperceber da qualidade do seu trabalho. Isso é um problema. Agora, imaginemos o que é que acontece em todos os outros cargos públicos que não têm este tipo de escrutínio público. Toda a incompetência que graça pela máquina do Estado, porque temos muitas graças. Que graça. Epá, foi sem querer a piada. Não acredito. Toda a incompetência. Isto hoje está correndo. Toda a incompetência que graça pelas diferentes entidades do Estado e que nós não sabemos porque não estão expostas ao mesmo escrutínio público. Mas há que salientar, é possível que desde o início de toda esta crise eu nunca tenha visto a DGS e o Ministério da Saúde tão bem coordenadinhos como esta semana com as entrevistas. Foi mesmo tudo ali muito certinho, não é? Houve sempre, tudo muito, muito organizadinho. Para as senhoras poderem comunicar coisas. Enfim, eu confesso que já não me pagam neste programa para ver as não é? entrevistas. Quando dizia pagar o suficiente para ver as exatamente, o saudoso Nicolau Breiner também dizia isso. Para fazer é um preço, para depois ver é mais caro. Sim. Tiago, deixa-me só dizer. Aquilo que o Carlos estava a dizer, eu acho que é o princípio de Peter, não é? Cada um de nós pode ser promovido até demonstrar a sua incompetência, não é? É capaz de ser isso. A doutora Graça Freitas, não é? Não precisava também de ser tão promovida para demonstrar provavelmente a sua incompetência, mas realmente apareceu-lhe esta Covid em cima e a senhora desde o início não fez outra coisa senão espalhar Foi com um bang mesmo, foi com um bocado bang. Cruel. E uma coisa engraçada que tanto ela como a ministra repetem é que estão dispostas a reconhecer que erraram, estão dispostas a admitir os falhanços que tiveram na gestão da pandemia. Agora, não estão dispostas aparentemente a admitir-se e não estão dispostas a admitir que continuam a errar, não é? Continuamos a andar neste confinamento indefinido, já praticamente daqui mais uns dias, se isto continua assim, não há casos de Covid, mas as pessoas continuam fechadas com medo da Covid. E elas isso não admitem que erraram num passado mais ou menos remoto.
fica-lhes bem, e as pessoas, e depois tem sempre uma certa claque. Nós também estamos aqui a falar da incompetência das senhoras, mas esquecemos que muita gente não acha isso, e vou para as redes sociais falar delas como de autênticas heroínas. Mais à frente no programa acho que voltaremos a esse assunto também, aqui com uma questão que depois vamos esclarecer. Acho que sim. Okay. Para já, se calhar, ficamos por aqui nesta primeira parte. O que é que vos parece? Voltamos, se vos parecer bem, voltamos já de seguida com a rubrica Camarada da Semana. E o camarada da semana, ou a camarada da semana, é a Susana Peralta, a professora da nova School of Business and Economics, que esta semana, numa entrevista ao jornal I, disse a frase que passo a citar: a crise devia ser paga por toda a burguesia do teletrabalho. Foi uma frase que foi muito comentada ao longo da semana, mas agora aqui no Comitê Central será corretamente comentada, portanto fizeram bem esperar estes dias, porque vai valer a pena. E o Carlos vai começar desde já esse trabalho. Avança, Carlos. Eu começo com a parte com que concordo, que é, concordo ou não com as restrições que foram colocadas ou com o grau de restrições que foram colocadas. Aquilo que foi pedido a um conjunto de pequenos negócios, restaurantes, lojas, livrarias e por aí fora, foi que suspendessem a sua atividade em nome de um bem público, ou seja, que os donos desses negócios sofressem danos patrimoniais em nome de um bem público. Podemos achar o que acharmos sobre o impacto que isso teve nesse bem público, que é saúde, mas foi isso que lhes foi pedido. E normalmente, quando se faz isso, quando se pede a alguém um sacrifício em nome de um bem público, dá-se o nome de expropriação e compensa-se por isso. Se alguém tiver um terreno no meio do caminho de uma estrada e lhe for exigido que ceda esse terreno para essa estrada, é-lhe pago por isso, porque está a ceder património seu para que se possa construir um bem público. Não faz sentido, e nisso ela tem razão, que todo o custo das medidas de confinamento, lockdown, seja suportado por lei, portanto foram obrigados a fechar, não foi uma quebra de negócios pela crise, foram obrigados a fechar, que todo o custo desse fecho recaia sobre quem foi obrigado a fechar. Portanto, não faz sentido que seja assim. Não faz sentido que um bem público seja suportado integralmente por um pequeno grupo de pessoas. Não faz. Agora, depois saltamos para o próximo passo, que é, não aceitando isto, então como é que vamos dividir as compensações que essas pessoas devem ter direito? Que foi assim na Alemanha, foi assim na Irlanda, em países que se percebe que esse impacto tem que ser compensado, compensou-se isso. Paga-se aos restaurantes, paga-se às lojas pelo tempo que estão fechados, não porque queiram, mas em nome da saúde pública. Agora, a questão onde não concordamos é isso, que é de novamente taxar ou colocar o peso nos mesmos. E porquê é que não concordo? Não concordo em termos, no primeiro ponto, porque não há impostos extraordinários no país. Qualquer imposto aparece como extraordinário para uma crise, o que é que seja, e depois mantém-se nesses níveis. E segundo, porque esta tal burguesia do teletrabalho é também a classe ou o grupo de pessoas que já paga grande parte dos impostos no país, e mais do que tudo, é o grupo de pessoas que possivelmente irão fazer com que o país possa crescer mais no futuro e estar melhor preparado para futuras crises. Aquilo que não podemos fazer é continuar a aumentar os impostos sobre o trabalho das pessoas que eventualmente podem fazer o país crescer alguma coisa e que hoje já pagam boa parte daquilo que é a carga fiscal no país. Aí discordo, mas há uma premissa que as pessoas têm que discutir e que têm que acordar, que é: não se pode fazer expropriações seletivas em nome de um bem público. E as pessoas que não são de esquerda, ao contrário da Susana Peralta, têm que apresentar uma alternativa e têm que ser muito claros nisso. E uma alternativa muito clara, para começar, era não enfiar dinheiro
da TAP, porque o dinheiro que vai ser enfiado na TAP, que já está a ser os 4 mil milhões de euros, dariam para 50 mil euros a cada restaurante ou café do país. Estamos a falar de uma quantidade enorme de dinheiro que se enfia numa empresa, quando exigimos a milhares de outras empresas que fechassem em nome da saúde pública sem os compensar com €1 que seja. Eu, por acaso, antes da doutora Peralta ter feito estas declarações, eu tinha feito em sede própria, noutra sede qualquer, tinha proposto uma tese, que era as pessoas que eram a favor do confinamento, independentemente do tipo de trabalho que tivessem, as pessoas que eram a favor do confinamento compensavam as pessoas que estavam proibidas de trabalhar. Agora, isso não se podia, não sei como é que seria a logística que faria, que canalizaria o dinheiro de umas para as outras. Acho que não deveria ser um imposto, porque se fosse um imposto ia parar ao Estado e depois o Estado não distribuiria coisa nenhuma para as pessoas que estavam proibidas de trabalhar e arranjaria maneira de espatifar também na TAP ou noutro aeroporto ou noutra coisa qualquer. No fundo, defende-se o mesmo que a Susana Peralta, então, baixo. Não, eu defendo um castigo para as pessoas que são a favor do confinamento indefinido. Voluntário. Um sistema voluntário. Aquelas pessoas que andam para aí a gritar, vamos ficar em casa, ainda é muito cedo para desconfinar, é sempre muito cedo para desconfinar, porque eles têm provavelmente o salário garantido, ou têm a reforma garantida, também há esse caso, também tem que se falar também dos formatos, e há pessoas que não têm. E aí é que dava jeito que houvesse uma transferência de verbas de umas para as outras. Agora, através do Estado, de certeza que não. Pois é, eu acho que aqui isto criou bastante polémica também, eu acho, por causa da escolha da palavra burguesia, não é? Porque, sim, claro. Porque a palavra burguesia, entendida aqui provavelmente como a classe média em geral... Tiago, a doutora Peralta já veio dizer que os ricos é que devem pagar a crise. Acho que disse isso textualmente. Já depois então já não é a burguesia. Então retiro o que disse, não tenho nada para dizer sobre este ponto. Porque eu agora, a partir daqui, ia construir a partir daqui. O marxismo da senhora que está a vir ao de cima, não é? Mas foi engraçado ver que as reações foram da esquerda à direita. A direita espera-se que reaja a novos impostos e à dialética marxista da burguesia. Mas à esquerda também houve reações muito, muito grandes. Eu acho que muita gente à esquerda ainda não se apercebeu que quando ataca a burguesia, que são eles, que não há ali uma classe acima deles para pagar as crises, que são eles, que são as pessoas que ganham 1.500 e 2.000 euros e por aí, que são a burguesia. Sim, agora são os ricos, praticamente. Num país onde toda a gente ganha muito pouco, são essas pessoas que acham que não são eles a burguesia, que acabam por pagar tudo. Pois, porque se entendermos a burguesia, se calhar num sentido ligeiramente mais histórico, provavelmente estamos... As pessoas olham para esta declaração como referindo-se mais a trabalhadores por conta própria, eventualmente a pequenos comerciantes por aí fora, do que propriamente à burguesia, a que eu acho que ela se refere, porque ela disse que também se incluía nesta burguesia, depreendo, não sei qual é o estatuto profissional da Susana Peralta, ela é professora numa escola pública, mas provavelmente ela também se referirá a funcionários públicos, suponho eu, portanto eu acho que o problema foi um bocadinho esse, foi provavelmente achar-se que esta burguesia é única e exclusivamente constituída por trabalhadores por conta própria, porque têm os seus próprios negócios. A burguesia são mais os comerciantes e aqueles que estão a trabalhar do que os funcionários públicos. Mas a Susana, na entrevista, inclui-se ela mesma nessa categoria de burguesia do teletrabalho, ou seja, as pessoas que portanto, manter no teletrabalho... Ela não usa o termo burguesia com o significado de burguesia. Ela usa o termo para ser pejorativo, é apenas isso. É apenas para ser pejorativo. Mas é estranho ser pejorativo e referir-se a si próprio e dizendo que ela própria está incluída. Foi para legitimar, a dizer que tinha mais propriedade para falar sobre isso, digo eu, não é? Claro. Pois, é possível que seja. Eu quando ouvi esta frase, ocorreu-me, espera, as gêmeas Mortágua têm uma prima? Não soa um bocadinho a isso, ou ir buscar dinheiro onde... Porque lá está, se pensarmos em burguesia no sentido dos tais mais tradicional dos comerciantes, dos trabalhadores por conta própria, parecia-me uma coisa desse género, mas depois afinal... Infelizmente acho que não era isso o que nos custou aqui alguns... Isto padece daquele mal. O Carlos aqui há uns programas atrás falou de que se usássemos o dinheiro de todos dos ricos, de facto, de Portugal, para criar um rendimento mínimo garantido, uma coisa qualquer do género, que o rendimento mínimo duraria 3 meses ou 6 meses ou qualquer coisa assim. Nesse caso, os ricos, de facto, mas na cabeça da esquerda há um mundo mítico de ricos. Há assim uma nuvem de ricos que parecem ter em Portugal, não é? Que parecem ter fortunas absolutamente avassaladoras. Eles têm uma
Imaginaram isso. É como os unicórnios e o Pai Natal, a gente consegue imaginar coisas. Pois faz um bocadinho parte daquela estrutura mental simplista ou infantil de que tudo tem uma explicação fácil e de que as coisas são ao preto ou branco e que há uma maneira fácil de resolver as coisas. Não era de esquerda. Eles não estão para esta semana apareceu uma ideia qualquer nos Estados Unidos de ter uma taxa sobre a riqueza, 2%, ou lá, para pessoas com riqueza acima de 50 milhões de euros. E houve quem já propusesse como uma solução para Portugal também. Eu acho que deviam fazer as contas a que receita é que isto geraria no país. A sério, deviam fazer contas. Uma taxa de 2% sobre a riqueza acima de 50 milhões. Portugueses que têm mais de 50 milhões de euros, não é? Aquelas centenas de milhares de portugueses que têm mais de 50 milhões de euros. Exatamente. E outra... que deveriam mesmo fazer esse tipo de contas. E outro exercício giro era ter um cronómetro e ver quanto tempo é que mediava entre o anúncio do lançamento dessa lei e o tempo do dinheiro a sair do país. Sim. Quantos o aeroporto de Beja ia começar a ter serventia. Exatamente. No aeroporto de Beja eles saíam. Sim. Também eram para aí 3, também normalmente eram para aí 3 ricos, ou 15. E num daqueles aviões pequeninos como o do... Não vamos falar sobre isso. Como aquele foi. Sim. Exatamente. Esse segmento em particular da aviação parece estar a viver momentos de grande prosperidade. Se calhar a apostar mais, não sei. São ideias que lançamos também aqui. Não falarmos mais, senão ainda acabamos a boiar alguns depois. Não... É possível. Não, e os Band têm músicas espetaculares, diga-se o que se disser. O homem já saiu do Brasil ou não? Eu só queria saber isso. Também não sei. Infelizmente não temos sido... A comunicação social tem feito um trabalho muito pobre a esse nível, porque sim, tenho procurado informações e há uma escassez muito grande das mesmas. Bom, acho que este caso fica encerrado, se estiverem de acordo, e nós voltamos já de seguida com a sessão de esclarecimento. Bem-vindos então à sessão de esclarecimento, espaço onde respondemos às questões dos nossos ouvintes e espectadores. Por favor, continuem a enviá-las para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Nós demoramos às vezes um bocadinho a responder, mas como já explicámos é porque queremos estudar a fundo os assuntos para depois vos podermos responder com propriedade. A questão de hoje, ou a primeira questão de hoje, pelo menos, é de Pedro Vieira de Matos. É uma pergunta sobre a popularidade do governo. Pergunta o Pedro, e vou citar, o facto da crescente popularidade do governo ou de alguns membros do governo, como os 56% de avaliação positiva para António Costa no estudo da Aximaz desta semana, assim como os cerca de 40% do PS nas sondagens eleitorais, não reflete o resultado positivo da campanha de propaganda do governo IPS, que inclui cartas abertas publicadas no Público, inaugurações de um qualquer urinol municipal, etc. Por acaso não ouvi falar desta inauguração, mas deve ter sido. Não é implausível. Não é implausível. E termina a sua questão dizendo, ou seja, qual a vossa explicação para tão bons resultados em sondagens face a uma governação tão miserável? É esta a questão do Pedro. Pedro, obrigado. Nós vamos desde já responder com 100% de acerto. E é o Alberto que vai começar para garantir os 100% de acerto. Vamos a isto. Em parte, a parte das sondagens partidárias eleitorais, não é? Do PS estar à volta dos 40%, eu acho que é bom. Poder-se explicar por falta de alternativa. Quer dizer, as pessoas podem votar em alguns partidos, daqueles partidos pequenos, como a Iniciativa Liberal, ou no Chega, ou mais à esquerda. Mais à esquerda também não vale a pena, porque o Bloco praticamente se diluiu no PS e o PCP está a encolher também progressivamente. Agora o PSD e o CDS também parece que desapareceu, e o PSD, não há nenhum motivo por uma pessoa votar contra o PS, declarando um voto no PSD, neste momento. Não há oposição, ou seja, é isso que eu quero dizer, uma oposição forte, com possibilidade de ser governo. Isso, por um lado, para explicar a questão eleitoral, não é? Partidária. Em relação à popularidade do Dr. Costa, para mim é absolutamente um mistério e tem a ver com o que vai na cabeça do português médio, não faço ideia. Eu percebo a ideia da propaganda, dos mídia serem muito favoráveis, absurdamente favoráveis, nada democraticamente favoráveis ao Dr. Costa e ao PS. Agora, as pessoas engolirem isso com a facilidade com que têm engolido, e, por exemplo, agora no caso da pandemia, da Covid, estas coisas, acharem que o comportamento do governo e das autoridades em geral tem sido muito positivo, as pessoas aderirem a
vou dizer a palavra pela primeira vez na vida, neste contexto, narrativa, isto é uma coisa horrorosa, as pessoas aderirem a essa narrativa escapa-me completamente, não consigo perceber quem cai com tanta facilidade na propaganda. Acho que isso tem a ver com alguma... Não quero insultar os meus compatriotas, mas alguns deles merecem. Alguns deles acho que mereciam. A propósito disso, deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás ao nosso segmento anterior, porque na entrevista ainda da Susana Peralta, e a propósito desse assunto muito em particular, ela diz a certa altura, e vou citar, mas é sempre importante lembrar que o que causa a crise é o vírus. Lá está, eu acho que vai um bocadinho ao encontro daquilo que tu estás a dizer. Conseguiu-se, de todos os quadrantes, enfatizar bastante que a culpa desta crise é exclusivamente do vírus e não das opções tomadas na resposta à crise pandémica. Portanto, de alguma forma, o governo conseguiu alijar qualquer responsabilidade sobre a estratégia de resposta à crise que é causada pelo vírus e não pelas ações do governo em resposta ao vírus. Causava mortes, nos Estados Unidos ou no Brasil, a culpa era dos genocidas Trump e Bolsonaro. Ora, em Portugal já ultrapassou em mortes por 1 milhão de habitantes os Estados Unidos e o Brasil, e bastante o Brasil. E aqui o Dr. Costa não passa por genocida, não passa nem por nada de vagamente semelhante. Passa por um estadista que tem feito o seu melhor, com um trabalho árduo e com grande esforço para nos ajudar. Acho que isto passa muito por uma coisa em que temos que assumir que o Partido Socialista é extraordinariamente competente, que é a comunicação. Eles são extraordinariamente competentes, não há como fugir a isso. Alguma coisa tinham de ser, não é? Pois é isso, e se fossem tão competentes em tudo o resto, a governar, como são a gerir a comunicação do governo e do partido e tudo isso, nós seríamos o país mais rico da União Europeia. Eles são muito bons a fazer isso, não há nada a fazer, são os melhores de longe, acho que ninguém sequer lhes chega, possivelmente o único partido que consegue chegar à altura, ao predomínio que o PS consegue ter é o Bloco de Esquerda, não existe outro com a capacidade de comunicação, de entrar nos órgãos de comunicação social como o PS. Não é hipótese, por isso é que eles resistem a dizer uma coisa um dia e passado um mês dizem outra, porque eles têm ali o focus group que funciona muitíssimo bem, sabem como gerir a comunicação social, Carlos, são muito competentes na comunicação. Mas a falta de escrutínio e a vassalagem que boa parte da comunicação social presta ao PS será um mérito de comunicação do PS ou é um domínio que o PS exerce sobre os mídias? É também. Eu acho que é também. Quando tens redações amestradas ao teu serviço, não é? Ou seja, é mais fácil que a comunicação funcione, não é? É fácil, é mais fácil tendo amigos nas redações, mas isso também faz parte da estratégia. Não é muito democrático, mas... Não é muito democrático, mas é isso. Eles são extraordinariamente competentes miséria que temos a dominar, a controlar a mensagem que passa. É inacreditável. Eles até... Eu hoje acredito que muitas das coisas, notícias más que saem sobre o governo, também têm o dedo do governo, porque muitas vezes é para terminar... Uma válvula de escape. Não, terminar um assunto que vinha de antes, havia um escândalo qualquer que se quer apagar, então cria-se outro um bocadinho menor e mais facilmente resolvível para se falar de um conjunto de coisas. Eu acho que estamos a um nível de sofisticação que se calhar nós não antecipamos. Isso é uma coisa de comunicação que se calhar nós nem sequer conseguimos perceber no seu todo. Isso é um bocadinho ao estilo do Andrew Cuomo em Nova Iorque, não é? Agora arranjar um ou outro esquema, um ou outro caso, aliás, de suposto assédio sexual, para não se falar dos doentes com Covid que mandou para os lares de terceira idade. Faleceram só mais de 10 mil, em princípio, à conta disso. É possível que seja isso. A resposta foi muito clara hoje, muito incisiva e totalmente esclarecedora. Nós tínhamos aqui uma outra questão que não é exatamente uma questão, só na medida em que é uma súmula de questões, e se ainda tivermos tempo, abordávamos muito rapidamente este tema. É o resultado de várias pessoas, do que várias pessoas já nos perguntaram, e que tem a ver com o seguinte:
queríamos esclarecer os espectadores, e isto são as palavras do Alberto, que nos tratam como membros da Iniciativa Liberal quando não é bem assim. Isto eu estou a citar as mensagens que trocámos em que o Alberto parecia enfatizar bastante este ponto. Quer dizer, afinal os espectadores têm razão, espera. Não, eu sou. Alberto, tu querias dizer qualquer coisa sobre isto? Porque efetivamente temos há várias perguntas para os espectadores para a sessão de esclarecimento que presumem ou que sugerem que os três somos de iniciativa liberal, ou membros, ou militantes, ou simpatizantes, ou qualquer coisa do género. Desculpa, se calhar tipo aquele podcast do PS, não é? Se calhar a malta achar que isto é uma espécie daquele podcast do PS. Com aquele jornalista. Com o Luís Osório, com o outro jornalista, digamos jornalista. Da Dona Custódia. Não é. Sim, e não é, e de facto não é. Alberto, eu votei uma vez na Iniciativa Liberal, como teria, em princípio votaria em alguém, ou não, e votei para eleger uma pessoa, um dos 3 melhores membros de um painel do Comitê Central, que é o... Justifica-se. Mas ele ia para a Assembleia da República dar alguma razão àquilo. Há pelo menos 2 decepcionados. Foi um voto pontual, nada indica que eu... metendo em trabalhos, papo. Pois é, mas já viste como as coisas acabam por correr bem? Não adiantou de nada o nosso voto, Alberto. Não. E agora podemos fazer, e agora temos o privilégio de fazer o Comitê Central. Eu não sei se tu votaste, mas o teu adiantou. Está bem, o meu adiantou, pois tens razão. O meu adiantou, é verdade. Os nossos em conjunto é que não. A pergunta era para se afastarem da Iniciativa Liberal e acabaram de declarar não, mas da Iniciativa Liberal. Eu não sou simpatizante da Iniciativa Liberal, eu votei na Iniciativa Liberal, posso votar para... Eu não sou, Carlos, não leves a mal, eu não sou simpatizante de nenhum político em particular, opto por não simpatizar com políticos, mas depois uma pessoa, vai votando no menos mal, e pronto, e é o elogio que eu te deixo. Neste caso o menos mal até era bom, mas... Era bastante menos mal. Já me chamaram coisas piores, mas isto para dizer que também acho que divires lá no fundo em bastantes coisas com a Iniciativa Liberal, e não, isto não é um podcast da Iniciativa Liberal. Pois, era isso que eu vinha. Mas não deixaremos não tem problema nenhum em explicar ou em dizer qual é a minha intenção de voto ou em que partidos é que voto. Dito isto, está esclarecido. Alberto, eu estava à espera que fosse um bocadinho mais... Não, é só a questão. Se a Iniciativa Liberal amanhã vier com uma proposta muito absurda sobre algum assunto, como já veio com algumas das quais eu discordo, direi mal aqui ou onde calhar. Não tenho nenhuma espécie de vínculo, nem sequer simbólico ou espiritual, à Iniciativa Liberal. Não, para mim é um partido qualquer. Tem sido menos absurdo naquilo que diz mais coisas com as quais eu concordo do que os restantes partidos. Mas isso em Portugal hoje em dia não é difícil. Não é que a Iniciativa esteja cheia de fantásticas ideias, na minha opinião, mas tem ideias menos más do que os outros partidos neste momento. Olha, o que é que o Purpo diz assim tão errado que faz com que tu não... Aposto que ele não sabe, lá está, isto é incrível. Lá está, tu não te informas e depois vens, exatamente, é puro desconhecimento. E tem um líder muito interessante, um tipo muito inteligente. Não faço ideia. Se estou a perder coisas... Não quero desviar ninguém, mas é um tipo interessante. Não pretendes então, ainda assim, nesta discussão, avançar para a especialidade em relação a coisas que te irritam na Iniciativa Liberal? Ficamos assim pelo discurso, pelo debate acho que já acabou o tempo. Acho que já acabou o tempo. Era agora. Participar naqueles estilos. Olha, acabou o tempo. Não é assim uma coisa que eu acho fantástica. Mas depois teremos a oportunidade, certamente, de outras ocasiões. Eu também já não tenho funções executivas, sou um membro de base, portanto, obviamente. Ok. Teremos certamente a oportunidade para o fazer. E se calhar por hoje ficamos por aqui. O que é que vos parece? Lembrando só aos nossos ouvintes e espectadores que todas as sextas-feiras às 21h estamos no canal de Facebook A Cor do Dinheiro e depois estamos também nos sítios do costume, no YouTube, em Apple Podcast, em Spotify e no Google Podcasts. Acho que eu percebo muito de tecnologia. Acho que é assim, Google Podcast a partir de agora também. Portanto, acho que, exatamente, tudo o que é. Acho que não terão, apesar de tudo, muitas dificuldades para encontrar esta edição e as anteriores. Isto é giro, ouvir, se ainda não ouviram nenhuma, ouvirem todas de uma vez. É a maneira melhor. E ficamos por aqui, despedimos e voltamos para a semana. Até para a semana. Até para a semana.